Dó delas. Oferecimento claro. Você merece o novo. Hello, mulherada! E a nossa convidada no novo episódio do Doll Delas é Lucélia Guedes, que teve a sorte de ter uma mãe com visão de futuro e que mesmo com dificuldades, pensou muito além do seu tempo. Mas além da sua mãe, ela também teve muita coragem para deixar o serviço público, mesmo sendo concursada, e hoje ela trabalha conectando a Amazônia com o mundo. Lu, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Fique à vontade para se apresentar e contar um pouco da sua história. Poxa, Pri, muito obrigada, pela oportunidade, que você está dando para mim e com certeza já deu para outras mulheres, da gente poder aqui no Diário do Pará compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, Eu sou Lucélia Guedes, sou administradora de empresas, atuo na área de comércio exterior e gostaria de compartilhar um pouquinho, do que eu tenho feito nos últimos anos, do que realmente eu consegui nesses anos todo trabalhar a minha carreira, trabalhar a minha vida pessoal e profissional, e para mim é um prazer poder compartilhar com você e com todas as mulheres que vão poder assistir esse vídeo, um pouquinho de tudo que a minha trajetória me trouxe até aqui. Muito obrigada, realmente. E a tua história, Lu, ela é muito significativa e principalmente tendo a tua mãe como uma importância, porque ela te fez, Ela fez com que você fizesse várias tarefas, vários, como a gente pode dizer, extracurriculares, e isso te ajudou no teu crescimento profissional. Me fala um pouco mais sobre a importância do papel da tua mãe, Sim. Na verdade, eu não consigo tirar da minha história a questão da educação, e da importância de ter uma mãe presente no sentido de que ela tinha consciência, ela tinha a inspiração, que eu acho que isso foi o que mais ela teve, num período que lá na década de 80, ela tinha uma direção que ela não sabia aonde eu ia chegar, em que caminho eu ia trilhar, mas ela sentia que tinha algumas coisas que eu precisava fazer para que a gente pudesse mudar de vida, para que eu realmente pudesse ter uma independência, para que eu pudesse ter uma qualidade de vida muito melhor do que a que ela tinha tido, como mulher. E aí, assim, eu não consigo desvincular eu ter chegado até aqui no sentido de ter uma profissão, de ter uma carreira que eu gosto, que sustenta a minha vida e que eu tenho realmente prazer de atuar. Então, foi através da direção, E também eu sempre fui muito focada no que eu tinha que fazer, eu sempre tive muita disciplina. Então, acabou que eu tinha alguém que me orientava, mas eu também estava lá do meu lado, buscando realizar aquelas orientações, Então, Pri, é muito importante para nós, mulheres, que a gente possa também entender que, além de a gente ter realmente uma figura que nos oriente, que nos direcione, a educação realmente ela transforma, Com então, certeza. A educação vai transformar vidas, e eu tive a minha vida realmente transformada pela educação. Então, eu sempre falo, eu tive a bênção, eu sou muito grata por isso, de ter alguém que tinha essa visão de que só a educação poderia me levar a lugares que de uma outra forma seria muito mais difícil. Como é importante ter uma mãe que nos force a fazer várias atividades extracurriculares, Já pensando no nosso futuro. Conta pra gente qual foi a importância da sua mãe no seu crescimento profissional. Sim, naquela época, nós não éramos educadas para ser profissional. Raras famílias olhavam para as mulheres no sentido de assim, eu quero que a minha filha seja uma profissional. Geralmente a gente era mais educada para casar, ter filho, não que isso estivesse fora da minha pauta, como mulher, estava na minha pauta, mas realmente o foco era na educação, que poderia transformar a minha vida e que poderia me transformar numa profissional. E aí, assim, Pri, outra parte que me dá muita gratidão era o quanto ela olhava ao seu redor e com os poucos do recurso que ela tinha, ela direcionava algo que eu poderia fazer e que lá na frente foi fazer todo sentido, Eu sempre brinco porque eu comecei a estudar inglês em 1988, eu era criança.
E na minha rua, no meu bairro, no meu convívio, as pessoas não tinham essa... Para que estudar inglês em plenos anos 80? E eu nem entendi, porque também ela veio com essa visão, até porque também para ela era um pouco longe da realidade dela, né, ter afinidade com outro idioma. E se passaram muitos anos mesmo, eu acho que quase 20 anos, não, mais de 20 anos, na verdade. E um dia isso foi servir. Né? E um dia isso foi fazer a diferença para onde a minha carreira foi direcionada. Porque, na verdade, eu fiz administração de empresas, né, na faculdade. Eu tinha um sonho de ser uma executiva e fui ser uma executiva de um banco já dentro da faculdade. Então, eu achava que eu ia ter uma carreira de executiva, de administradora. E aí, um dia, lá na frente, eu olhei e disse, não, eu não quero mais isso, eu vou ser funcionária pública. E fui fazer concurso, me tornei funcionária pública, já tinha mais de 30 anos, né, já tinha 2 filhas, queria ter um pouco mais de tempo. E foi quando eu descobri, depois dos 30 anos, qual era o meu real talento, né? Qual era o meu real propósito. E foi quando eu comecei a me encontrar profissionalmente. E o que mudou essa chave? Foi o inglês. Olha aquele só. inglês lá dos anos 80, porque na hora que eu fui passar por uma seleção interna dentro de um órgão público, eles perguntavam se eu falava um outro idioma. E eu era formada, não era tão fluente porque não tinha o convívio com a língua, mas eu era formada há quase 20 anos, né? Porque ela tinha me colocado desde muito pequena. E aí eles disseram, então a gente vai te direcionar para uma área, que é uma área de comércio exterior, é uma área internacional, onde a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento do inglês, nem que seja o básico. E a partir dali, né, com 32 anos, que eu comecei a desenvolver a minha habilidade maior, que hoje é o meu principal negócio, que é a área internacional. Então, toda vez que eu faço esse link, eu fico imaginando assim, na cabeça dela, ela nunca imaginaria para que ia servir aquele curso, né? Mas ele realmente determinou o que eu acredito ser, né? Pode ser que mude, mas o que eu acredito ser a profissão que vai me conduzir para o resto das minhas vidas. Você é um exemplo de coragem para todas nós, pois deixar o serviço público sendo concursada é um ato de muita coragem. Mas a gente quer saber como foi que depois de 10 anos tu decidiu que tu ia empreender. A gente tem que ter coragem, né? Sim, por isso que você é um exemplo de coragem. A gente tem que ter coragem e, assim, deu muito frio na barriga, né? A gente fica com muitas dúvidas, mas é aquilo que quando a gente tem um propósito, né? E esse propósito, ele também não é só pensando na gente, a gente sabe do reflexo que a gente pode impactar em outras pessoas, na sociedade, no nosso estado, né? Eu sou muito grata por ter nascido na Amazônia, eu sou muito grata por viver nessa época de transformação e participar desse processo de transformação que o nosso estado vem sofrendo, né? É um processo, assim, há 15 anos atrás, eu entrei nesse concurso do estado, né? Quando eu passei por essa seleção do inglês, e era uma outra realidade, né? Era um outro momento. Então eu sempre brinco com as minhas filhas, digo, olha, um dia que vocês forem contar a minha história, não esqueça de dizer que eu fiz parte de um momento de transformação da Amazônia, do estado, como um local onde a gente pode trabalhar negócios voltado para a sustentabilidade, voltado para o meio ambiente, onde a gente pode ter empreendedores que eles podem levar para o mundo os produtos oriundos do nosso estado e fazer disso de uma maneira incrível, né? Com certeza. Então, o estado, quando eu trabalhei no governo do estado, eu fui diretora de comércio exterior e atração de investimento. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares. Então, eu fiz muitas missões internacionais, prospectiva, levando o Pará como um destino de negócio. E aí a gente apresentava o Pará como uma oportunidade, levando as cadeias produtivas, levando todas as nossas riquezas da nossa bioeconomia. Que maravilha. Só que chegou um momento, Pri, que eu percebia que eu poderia impactar de uma maneira maior. E também uma questão financeira mesmo, né? Sim. Eu precisava alavancar, e aí eu percebi assim, eu disse, nossa, eu tive tantas oportunidades que estão aqui comigo, né? Eu aprendi tanta coisa, eu vi tanta coisa em outros países, eu vi o quanto a Amazônia está na moda, o quanto a marca Amazônia ela é forte, eu vi o quanto os produtos da biodiversidade amazônica, eles têm mercado, né? Eles têm um consumidor, e eu não posso guardar isso só para mim. Não. Né? Eu não posso não retribuir isso de alguma forma, aonde as pessoas começam, aonde eu possa ser um porta-voz para essas pessoas entenderem o quanto importante é a atuação delas no mercado exterior em relação aos produtos da biodiversidade amazônica.
Hoje, como consultora, você trabalha diretamente com o comércio internacional. Mas o que a gente quer saber é como essa área pode ser uma possibilidade de negócios para as mulheres da nossa região. Existe um movimento, né? Nacional, existe um movimento local. Esse momento que você está nos propiciando aqui é um movimento, né, onde há um incentivo do empreendedorismo feminino. E assim, eu sempre percebia, a área de mercado internacional, comércio exterior, ela é uma área mais específica. Ela é um nicho que nem todo mundo domina. Sim. Porém, o que eu tenho falado muito para as mulheres, né, e para todos os empreendedores, não tem mais como você não internacionalizar o seu negócio, mesmo que você não tenha interesse de colocar esse negócio numa prateleira da China ou dos Estados Unidos ou na Europa. Por quê? Porque cada vez mais nós somos visitados por estrangeiros. Então vamos lá, uma mulher que tem uma loja de cosmético, eu tenho uma grande amiga que tem uma loja de vestuário feminino. E Priscila, esse ano, ela era um sábado de manhã, eu gosto muito de contar essa história, no sábado de manhã entrou uma moça falando inglês na loja dela, na Braz de Aguiar. E foi atendida por uma cliente, ela olhou as roupas, ficou encantada, viu, olhou e foi embora. Quando foi à tarde, começou a sair as notícias. Aí todo mundo... Você sabe quem era a moça que estava na loja dela? A neta do Biden, do presidente dos Estados Unidos. Estava hospedada no hotel na Braz de Aguiar e saiu andando pela Braz, passeando para comprar, né? E aí eu sempre conto essa história porque essa loja de roupa feminina, provavelmente ela não vai querer colocar o produto dela na China, não vai querer colocar... Mas agora, com esse movimento que a Amazônia tem, todas nós, empreendedoras, precisamos dar uma linguagem internacional para os nossos negócios. Com certeza. Porque cada vez mais nós vamos ser visitados por clientes estrangeiros. Então, a gente olhar para o nosso negócio de uma forma internacional não é apenas a gente executar a exportação, né? Agora no Sírio, eu conversando com ela, ela recebeu vários clientes de fora do Brasil. Ela teve um cliente da Europa que levou 5 peças para dar de presente para a esposa que veio aqui no período do Sírio. Então, uma dica que eu quero deixar para as nossas empreendedoras, que independente de você um dia querer ou não exportar, vamos olhar para os nossos negócios agora de uma forma internacional. Eu posso ter uma loja de doces, eu posso agora adaptar o meu cardápio para ele ser bilíngue. Eu já estive agora recente numa doceria que o cardápio dela já está bilíngue. Eu posso ter uma loja de roupa, eu ter algumas direções em um outro idioma, no inglês, né? Porque nós vamos cada vez mais, a nossa cidade está cheia, nós estamos tendo um evento essa semana, né? Que tem pessoas de outros países. Então, uma das dicas que eu quero dar para os empreendedores é essa, que a gente comece a olhar não apenas para a internacionalização de negócios como uma exportação, mas sim, imagina isso durante a COP30, imagina isso depois da COP30, cada vez mais nós somos realmente um ponto da Amazônia no mundo. E aí a gente retorna lá para os anos 80, quando tu estava fazendo a aula de inglês, que hoje é o básico. Exatamente. O básico é você saber o básico do inglês, né? Então, é também resgatar isso, a educação, né? Não é porque eu sou uma empreendedora, que eu vendo doces, que eu não tenho que saber o básico do inglês, eu preciso. Exato. Porque a gente hoje é uma grande, é um estado que vai receber muito turismo. A gente está recebendo... Turismo de negócios, né? O turismo de experiência. Turismo religioso, cultural, gastronômico. Então, isso é importante para cada uma dessas empreendedoras, isso. Né? E como não tem sempre ligação, né? Sempre. E assim, eu tenho falado muito isso, e eu sou muito grata por essa oportunidade que tu está dando. Por quê? Porque é justamente esse olhar que eu quero que nós aqui da Amazônia, do Pará, nós mulheres, né, a gente comece a ter para o nosso produto. Eu sempre digo isso muito nas minhas palestras. Nós podemos... porque o mundo vende pra gente, a gente não pode vender pro mundo. Isso é verdade. Depois da pandemia, o comércio eletrônico, ele viralizou no sentido de que mais pessoas conseguiram com mais facilidade comprar. Hoje você compra de e-commerce chineses e num tempo recorde chega na nossa casa. E aí eu sempre digo isso pro empreendedor paraense, pra empreendedora. Se nós podemos comprar do mundo, nós também podemos vender pro mundo. E quando eu falo vender, Pri, a gente tem uma peculiaridade que não tem o resto do mundo.
mundo. Nós temos produtos. Nós somos tão abençoados como um povo da Amazônia que nós temos produtos que não tem em nenhum outro lugar. Isso. Tu queres coisas mais ricas do que o açaí? Eu Sim. sou apaixonada pelo E açaí. o açaí original. Original. O açaí, ele te dá tantos subprodutos. O açaí te gera tantos produtos. Eu tenho biojoias do caroço de açaí. Tu tem a biojoia, tu tem o maravilhosas. cosmético. Existe um serum que você passa, aquele antioxidante, que ele rejuvenesce a tua pele. O caroço tu pode usar para biomassa, tu podes usar ele em pó, tu podes usar ele como gelé, tu pode usar ele como suplemento, tu podes usar o palmito. Então, até agora a vassoura, né, aquela parte que fica, também tem uma outra utilidade que o pessoal já está trabalhando. O próprio cupuaçu, né, usado na questão dos cosméticos. Tem muitas mulheres empreendendo na área dos cosméticos, dos bios ativos da Amazônia. Também isso é uma coisa legal, né? As mulheres que estão entrando nesse segmento, trabalhando a questão da biodiversidade, para a questão cosmética, para a questão das biojoias também, que é algo... O próprio artesanato, né? A gente tem muito artesanato que é amazônico e que tu não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Isso mesmo. Né? E assim, e o que acontece? O mundo consome. O mundo gosta, o mundo quer. E aí, por que eu fico muito voltando lá na minha história, daquilo que tu falaste? Porque, por incrível que pareça, se tu colocaste uma coisa muito interessante agora, ainda não é cultural essa visão da internacionalização, inclusive pessoal, de eu entender que eu, como pessoa, preciso pelo menos falar um outro idioma, que seria o básico. A gente tem que entender que o português não é uma língua fácil e comum. Sim. Então, a gente precisa comunicar com o mundo. E comunicar com o mundo, ele requer que a gente, pelo menos, fale um outro idioma. E aí, quando a gente tem 88, né, 30 e poucos anos depois, a gente ainda tem algumas barreiras onde muitas pessoas deixam de fazer negócios, muitas pessoas deixam de expandir e de ganhar em dólar. Ei, Pri, tu viu quanto tá o dólar essa semana? É verdade, perdendo oportunidade de negócios. E tu sabes o que mais me entristece nesse processo todo, e também que ao mesmo tempo é um que me impulsiona, é que tem muita gente ganhando dinheiro em dólar em cima dos nossos produtos. Verdade. E acaba o que acontece? Nós estamos mandando nossos produtos através de atravessadores. Muitos dos produtos paraenses, eles estão no mercado internacional. Mas o paraense está ganhando em real, a mulher paraense está ganhando em real e o pessoal do sul e sudeste está ganhando em dólar e em euro. Por quê? Porque eles levam daqui e acessam o mercado, porque eles têm facilidade com outro idioma, eles pesquisam esses mercados, eles encontram uma forma logística de enviar esses produtos. E aí é esse trabalho, quando você fala assim, mas você se tornou consultora. Eu acabo fazendo essas mentorias, mostrando para essas mulheres, mostrando para esses empreendedores, que da mesma forma que muitas empresas no sul e no sudeste estão lá, né? Tem uma estatística que eu sempre falo que ela me deixa triste, mas me impulsiona. Nós somos o maior produtor de açaí do mundo. 80 e poucos por cento da produção do açaí é do Pará. E como é que está a exportação do açaí no Pará? 20 e poucos por cento. 40% do açaí ela é exportada por São Paulo. Olha aí. Né? E a gente então, perdendo esse aí, mercado. o que a gente está dizendo? Que quem está produzindo o açaí no Pará, ele está ganhando em real. Sim. E lá em São Paulo, eles estão ganhando em dólar, em euro, né? em libra. Então, em libra. Então, olha a importância de eu trabalhar e como sair do estado me possibilitou. Esse ano, eu fui em mais de 15 municípios do Pará. Eu fui de Breves a Itaituba, a Novo Progresso. Então, eu visitei em 7 meses 14 estados. Eu fui quase que em todos os pontos mais focais, falando sobre a importância de internacionalizar seu negócio, de representar a Amazônia com os produtos do bioativo no mercado internacional. E a maioria das vezes eu encontro mulheres querendo mudar de vida, mulheres, através do empreendedorismo, ganhar a sua independência, ganhar a sua autossuficiência, melhorar de vida, dar uma vida melhor para os seus filhos. E eu tenho plena consciência desse meu papel
de mostrar para elas que é possível. Porque eu vim lá de trás e hoje tive as oportunidades de conhecer lá fora tudo isso em função de um esforço de educação, de trabalho, e que mostrar para elas que também é possível. Que história inspiradora! Mas eu quero que tu deixe uma mensagem para as mulheres que estão vendo o Doll Delas. Acima de tudo, a gente tem que pegar esse protagonismo para a gente, tá? A Amazônia, ela só tende cada vez mais a ser destaque no mundo. Mas, assim, a minha maior realização no final de tudo, nessa jornada, vai ser ver mulheres, vai ser ver paraenses, vai ser gente da Amazônia representando a Amazônia com os seus produtos, né? Então, pode ser que o caminho, inicialmente, ele não pareça ser simples, mas ele é possível. Né? É possível porque nós somos dotadas de inteligência, nós somos dotadas de inspiração e nós temos força de vontade e garra. O que a gente às vezes precisa é ter acesso a conhecimento, acesso à educação, para que a gente possa realmente transformar nossas vidas. Então, o momento que a gente está vivendo no Pará, na Amazônia, ele é um momento ímpar. E é um momento importante para a gente dar voz para que o local, para que as mulheres, para quem é daqui, possam participar desse processo de transformação. E não mais a gente deixar, como a gente já citou anteriormente, que outros lugares, outras pessoas que não são daqui, façam com que apenas elas se beneficiem desse protagonismo. Então, eu quero, Lucélia, eu quero estar nisso. Vamos procurar as entidades. A gente tem várias entidades que hoje oferecem cursos. Participem de eventos de negócios. Participe de todos os processos que tem de educação empreendedora. Porque quando você começa a criar esse network, quando você vai caminhando, eu sempre digo, olha, eu quero algo, eu não sei por onde começar. Caminha. Vai andando, que quando você vê, as portas vão se abrindo. Sim, e aí, quando aquilo que você imaginou no início, que parecia ser tão nebuloso, ele vai ganhando contorno com cada passo que você vai dando. Então, você vai dando um passo, e aí uma porta se abre, um network se faz, né? Um link vai se fazendo, que já te leva para um outro local e que aí você vai se desenvolvendo. Então, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar esse momento de transformação e ser protagonista dessa história. Com certeza. E eu já quero te agradecer. Muito obrigada. Eu muito que obrigada, agradeço. assim, porque a gente vai conversando e vai ficando boa a conversa, né? Mas obrigada pela sua presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de contar a sua história um pouco também, né? E contar a história, contar de como você empreendeu. E eu sou muito grata por saber de como foi tudo isso. Porque às vezes a gente acha, não, para ela foi fácil. E não foi, e não é, e não será para nenhuma de nós, né? E é muito importante esse momento que você abre para as mulheres, né? Porque eu sinto assim, é importante a gente mostrar que é possível, é importante a gente mostrar as oportunidades, é importante a gente inspirar para que a gente realmente possa assumir esse papel. E quanto mais mulheres, e quanto mais nortista, e quanto mais paraense sendo protagonista dessa história, todos nós a gente só tem a ganhar. E eu fico muito grata de encontrar pessoas como você que também está nessa mesma linha de pensamento no sentido de empoderar essas mulheres para ocupar esses lugares, que esse é o momento, né? Com certeza. Então, muito obrigada, Lucélia. Muito obrigada mesmo, porque é aquilo que eu sempre digo aqui no Doll Delas. Juntas, nós somos mais fortes. Você acabou de assistir Doll Delas. Oferecimento, claro, você merece o novo.